Você já considerou utilizar dados meteorológicos como ferramenta de vigilância epidemiológica? Olá, meu nome é Abner, eu sou responsável pela Hopeful. E nesse vídeo eu vou trazer um artigo de opinião que três pesquisadores do Departamento de Saúde Global da Universidade de Washington se propuseram em fazer essa discussão. Os autores, eles defendem que as previsões sazonais, elas devem ser utilizadas como uma ferramenta de planejamento em saúde pública. Para esses autores, a chance de tu antecipar o desenvolvimento do El Ninho, claro, hoje, quando eu faço esse vídeo, nós já temos aqui no Rio Grande do Sul os efeitos visíveis dele. Para os autores, essa antecipação pode permitir que governos e serviços de saúde se preparem antes da ocorrência dos impactos. E aí, com isso, tu reduz doença, morte, deslocamento e sobrecarga das redes assistenciais. O contexto que os autores colocam do El Niño de 2023 compreende a previsão climática de diversos centros. Claro que nesse momento a gente já tem a confirmação desse El Niño, e segundo esses centros, e os autores reforçam, vão alcançar forte intensidade e permanecer ativo até o início de 2027. Embora os autores reconheçam as incertezas dessas previsões, hoje a gente já vem observando isso, na verdade, para eles, no momento em que assinavam o artigo, eles faziam a defesa do princípio da precaução, justificando que a adoção imediata de medidas de preparação elas vão trazer maior benefício, porque os investimentos antecipados eles apresentam poucos riscos e podem evitar impactos sanitários consideráveis. Mas aqui no contexto brasileiro, em que os municípios vivem com um orçamento completamente apertado, propor uma discussão em que eu vou remanejar valores para ações antecipatórias traz um desafio que muitas vezes a vida acadêmica acaba não observando isso. Quando os autores começam, então, a olhar essa relação entre a exposição do El Niño e o impacto sobre a saúde pública, eles começam, então, destacando que o El Niño ele altera os padrões de temperatura e precipitação em diferentes partes da América Latina. Para os autores, enquanto algumas regiões podem enfrentar chuvas intensas, inundações, deslizamentos, outras regiões podem sofrer com secas, ondas de calor e incêndios florestais. Para quem já conhece o COBRAD, que é o Código Brasileiro dos Desastres, quando a gente fala de chuvas intensas, a gente fala então de desastres meteorológicos, inundação, desastres hidrológicos, deslizamento, desastres geológicos, secas, ondas de calor e incêndios florestais ocupam o mesmo grupo no glossário, que são os desastres climatológicos. Ainda observando essa relação entre El Niño e saúde pública, os autores então entendem que esses riscos eles vão afetar os ecossistemas, a produção de alimentos, o abastecimento de água, as condições de vida, aumentando o risco de doenças transmitidas por vetores, doenças de veiculação hídrica, agravos relacionados ao calor, insegurança alimentar e deslocamentos populacionais. Infelizmente, nesses trechos em que os autores vão falar desse impacto, o Rio Grande do Sul 23, 24 já viveu todas essas situações, onde nós observamos a agricultura vindo de quarta ou quinta safra, perda de safra em função ou da estiagem, da seca ou das inundações. A partir da perspectiva, então, que os autores colocam um contexto para confirmar o El Niño em 2026, começa a discutir a interação entre o El Niño e a saúde pública,
ele vai trazer, então, evidências anteriores dessa relação do El Niño com a saúde pública. Então, eventos anteriores demonstram que o El Niño pode produzir efeitos expressivos sobre a saúde das populações. O episódio de 97 e 98 foi associado a uma redução estimada de 0,4 na expectativa de vida dos países da região do Pacífico. Entre 2015 e 2016, as inundações deslocaram mais de 150 mil pessoas, causaram aproximadamente 100 óbitos e contribuíram para a insegurança alimentar e para alertas relacionados a doenças transmitidas por mosquitos. Já em 2023 e 2024, esteve associado a secas, chuvas intensas, inundações, aumento da insegurança alimentar e a pior temporada de dengue registrada na região. Para os autores, o El Niño vai amplificar ou intensificar desigualdades e, como pesquisa, a gente vive uma subestimação dos seus impactos. Para os autores, os impactos sanitários associados ao El Niño provavelmente são maiores do que os registros disponíveis demonstram, devido à ausência de sistemas consistentes de coleta e análise de dados da América Latina. Além disso, segundo os autores, os efeitos tendem a ser mais intensos em comunidades expostas a desigualdades sociais, à informalidade urbana, à insegurança alimentar e à fragilidade dos sistemas de saúde. Em um planeta mais aquecido, essas vulnerabilidades podem ampliar os efeitos do El Niño sobre a morbidade e a mortalidade. Feita essa contextualização, os autores começam a propor uma mudança de lógica. O artigo propõe substituir uma lógica predominantemente reativa por uma abordagem antecipatória. Embora óbvio, eu acho que essa proposição não inova. Ela é exaustivamente repetitiva, sair da reação para uma antecipação. Mas é curioso que talvez a realidade está tão falha com relação a essa mudança que os estudos ainda persistem em falar do óbvio. No modelo tradicional, o evento climático ocorre, produz o desastre e seus efeitos sanitários, e somente depois os sistemas de saúde organizam a resposta. Na abordagem proposta, a previsão climática funciona como um sinal para a ativação antecipada da vigilância. Aqui está o grande argumento desse artigo. Utilizar a previsão climática como uma ferramenta de antecipação da vigilância. Posicionamento de recursos, fortalecimento de serviços e implementação dos planos de contingência. Nessa perspectiva em que os autores pensam a vigilância em saúde orientada pelo clima, eles trazem 3 recomendações. A primeira recomendação é integrar as previsões sazonais ao sistema de vigilância epidemiológica. As autoridades devem identificar antecipadamente áreas sujeitas a doenças transmitidas pela água e por vetores, assentamentos expostos às inundações e regiões afetadas pela seca. Em longo prazo, essa integração deve ser institucionalizada por meio de plataformas permanentes, sistemas de saúde e meteorologia e protocolos que acionem respostas previamente acordadas quando determinados limiares do El Niño forem previstos. Isso é claramente plano de contingência. A segunda contribuição dos autores é o fortalecimento das redes de atenção à saúde. Para mim, não existe argumento que já trouxe melhor evidência do que o fortalecimento das redes para evitar o colapso de saúde em contexto de desastres. Então, a segunda recomendação é posicionar antecipadamente recursos nos diferentes níveis de atenção e fortalecer a atenção primária à saúde nas comunidades mais expostas.
Como os efeitos sanitários mais significativos podem ocorrer no ano seguinte ao El Niño, o período entre meados de 2026 e 2027 representa uma fase crítica de preparação. As redes devem estar prontas para atender ao aumento das doenças respiratórias, diarreicas, transmitidas por vetores e relacionadas ao calor, por meio do reforço das equipes, da capacidade diagnóstica e dos fluxos de encaminhamento. No terceiro ponto, os autores propõem a criação de planos de contingência específicos. A terceira recomendação em operacionalizar é operacionalizar planos de contingência específicos. Isso inclui respostas aos surtos de doença transmitidos por água e vetores, intensificação do controle de criadores, vigilância vetorial, disponibilização de orientações clínicas, ações de segurança alimentar, planos para ondas de calor e protocolos para inundações e deslizamentos. Esses planos devem articular abrigos, água, saneamento, vigilância epidemiológica e comunicação de risco. Para os autores, a mudança de lógica vai levar de uma resposta emergencial a uma preparação permanente. Os autores defendem que as medidas adotadas para o El Niño de 2026 não devam permanecer como ações temporárias. A preparação emergencial deve ser transformada em investimento duradouro na resiliência climática do serviço de saúde. Minha crítica: resiliência climática precisa ser muito mais explicada do que repetida como um bom marketing. Da mesma forma, os planos de contingência precisam ser incorporados às políticas de adaptação climática. A integração de documentos é fundamental, senão nós teremos uma grande biblioteca onde ninguém fala com ninguém. E redução de riscos de desastres, com financiamento contínuo, participação das comunidades e avaliação após cada ciclo do El Niño. Em resumo, os autores trazem essas três proposições, posicionando elas no que eles chamam de janela crítica de oportunidade, ou seja, na iminência, no nosso caso, já na ocorrência do El Niño 2026, nós temos oportunidade, então, de ativar a vigilância em saúde orientada pelo clima, fortalecer as redes de atenção à saúde e operacionalizar planos de contingência específicos. Em resumo, a gente pode compreender que as contribuições desses três pesquisadores demonstraram que a previsão sazonal não deve ser tratada apenas como um produto meteorológico. Ela pode funcionar como um instrumento de governança, prevenção e preparação em saúde pública. Ao conectar informações climáticas, a atenção à vigilância epidemiológica, à atenção primária e aos planos de contingência, segundo os autores, a América Latina pode reduzir, não evitar, os impactos evitáveis e fortalecer a capacidade de seus sistemas de saúde de enfrentar eventos climáticos recorrentes. Eu agradeço novamente, espero que esse vídeo te estimule a ler um pouco mais sobre o artigo e aproveita para nos seguir aqui no nosso canal da TV Hopeful, onde a gente está sempre disponibilizando a melhor evidência científica sobre o que fazer antes, durante e depois dos desastres.